Pai, nós te agradecemos. Nós queremos colocar a vida dos teus filhos aqui, pastor Luiz, pastora Olívia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha simplesmente derramar sobre nós aquilo que o Senhor tem enchido o coração, a mente da vida deles agora. Guarde eles, cuide deles e tudo aquilo que é deles, que seja guardados, revestidos pelo Senhor. Desde já nós te agradecemos porque sabemos que será palavras de bênção para a nossa vida. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Quem está animado, diga amém, né? Amém. Hoje nós vamos inovar um pouquinho, nós temos pregado juntos, né? Eu e a pastora Lívia, e a gente quer falar um pouquinho sobre família e sobre relacionamento. E hoje, eu queria que você ficasse de pé, e nós vamos ler um texto da palavra, que eu queria que você estivesse abrindo sua Bíblia em 1 João capítulo 4, verso 10. Amém? Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Amém. Podeis assentar. Hoje a gente quer dar um título para a nossa palavra, é a importância dos relacionamentos, amém? Então o que nós queremos começar dizendo? Relacionar é correr risco. Pastor, como assim? O que o texto de 1 João começou te dizendo? Deus nos o quê? Deus nos escolheu. Olha só. O que eu estou dizendo para você, em primeiro lugar, é que Deus, independentemente da minha e da tua aceitação em relação a Ele, Ele nos amou, Ele deu o seu Filho, Ele tomou a iniciativa de se relacionar comigo. Por que algumas pessoas decidem se afastar de outras? Será que alguém decide não amar? Será que alguém decide não se relacionar? E eu te digo, sim. Só que as pessoas fazem isso sem perceber. E por quê? Porque nós temos medo. O que eu quero trazer para você essa noite é o seguinte: o que vai pautar a nossa vida, o que vai nortear a nossa vida, o que vai nortear os nossos relacionamentos, é uma escolha minha. Eu vou deixar o medo, ou eu vou deixar o amor? Nós aprendemos a amar, a relacionar em toda a nossa história, em toda a nossa vida, no decorrer da nossa história. E eu trago para vocês agora um pouquinho da minha história. Eu aprendi, normalmente nós aprendemos a relacionar com a mulher, com a mãe, mas não significa que é só a mãe que ensina o amor. Inclusive, nós precisamos, como o Luiz falou, nós é quem decidimos amar. Então, o homem precisa, sim, de descobrir que ele deve ensinar o amor, ele deve ensinar o relacionamento. Mas, como eu falei, a gente aprende muito com a mãe. Aos 12 anos, eu perdi a minha mãe. E aí teve uma interrupção muito forte na minha vida para eu aprender a amar, a conversar, a relacionar, justamente num tempo na adolescência, né, a hora que a gente começa ali a aprender a relacionar com as pessoas. Então, aconteceu uma interrupção muito forte. E naquela época, eu me afastei das pessoas. E hoje eu percebo que as minhas dificuldades de relacionar, de demonstrar amor, veio dessa interrupção. E eu queria que você estivesse pensando, como é que foi a minha história na minha família? Como é que eu aprendi a relacionar? Será que eu me afasto, como o Luiz falou, os medos que nós temos de sermos rejeitados, nos afastam das pessoas. Quando o risco de ser rejeitado é muito grande, o meu amor, o meu contato com as pessoas será muito maior.
será muito menor, né? A forma de eu amar. E aí hoje, foi tão interessante que eu estava com a minha... Nós temos 2 filhas e um filho. Eu estava com a minha filha mais velha aqui em Goiânia. Ela mora em São Paulo, casada. Aí eu estava com ela aqui. Nós passamos um final de semana junto com a família, com os filhos. A gente foi para a fazenda, fomos todos nós. Quando chegou hoje à noite, hoje de manhã, eu falei, gente, eu fiquei esse tempo todo com eles vão embora hoje e parece que eu não aproveitei, eu não fiquei junto, eu não abracei, eu não fiquei conversando, eu senti Deus falando isso para mim. Nós passamos ali na fazenda o tempo inteiro, o que a mulher faz? E serve, e arruma comida, e está ali sempre fazendo a minha forma de amar, né? Que é essa, de estar servindo, de estar ali vendo se todo mundo está servido. Mas eu percebi hoje de manhã que eu não tinha ficado com ela, que eu não tinha aproveitado. E isso acontece muito com a gente, por causa dos nossos medos, porque eu ensinei também para os meus filhos que a forma de amar não precisava de ficar grudando, falando, porque foi assim que eu aprendi. Porque com a perda da minha mãe, eu tive uma outra mãe, que foi a minha avó. Só que ela tinha uma forma de amar bem antiga também, que não podia ficar muito junto, que senão estragava. Era assim que a gente aprendia. Não pode mostrar muito amor, não, senão estraga. Então, eu aprendi que o amor sacrificial da minha avó, que largou tudo para vir ficar conosco. Quem que era o nosco, né? Era eu, um irmão mais novo e uma irmã mais nova. Eu tinha 12, minha irmã tinha 8 e um irmão de 5 anos. Então, ela sacrificou a vida dela, que já estava morando na fazenda, para vir morar em Goiânia, para cuidar desses 3 filhos da sua filha, juntamente com meu pai. Foi um amor sacrificial. Eu sei que ela me deu muito amor, mas era um amor distante, da gente não poder conversar muito. Para ela era tudo muito novo. Então eu aprendi assim o amor. Só que não foi legal, porque eu passei isso para os meus filhos também. E a gente repete as nossas histórias. Eu queria que você estivesse pensando aí, como é que eu tenho amado os meus filhos? Como é que eu tenho amado os meus irmãos? Será que por causa de uma história, por um medo que eu tenho de perder, né, ou de ser rejeitado, eu vou bloquear e não vou permitir ser amado? Assim que a gente vai fazendo. É interessante que eu fiquei hoje pensando assim, de manhã, como é que será que a Gabriela vai me amar? Aí foi tão gostoso que aí eu acordei com o propósito de amar diferente. Aí eu acordei e falei, vou ficar pertinho da Gabriela. Aí ela comprou uns produtos lá de cabelo e me usou de cobaia. Eu falei, gente, eu vou deixar fazer tudo comigo. Aí me usou de cobaia, passou creme no meu cabelo e ficou, e fez chapinha de manhã. E eu fui deixando, porque eu queria sentir esse amor. E eu fiquei pensando assim, como é que a minha mãe me amaria? Eu falei, gente, eu não tive essa oportunidade. E aí eu fui deixando isso acontecer, foi muito gostoso, porque ela pôde me amar ali do jeitinho dela. E é tão ruim a gente não poder ter oportunidades. Mas eu falei, gente, eu não tive com a minha mãe, mas agora eu estou tendo. E eu preciso de mudar essa história. E aí eu permiti. Aí eu peguei e fui fazer também um nela e ficamos. Eu falei, eu não preciso disso não, mas eu vou deixar, porque nós precisamos de amar. Os relacionamentos familiares precisam ser transformados, porque se os nossos relacionamentos familiares não forem transformados, todos os relacionamentos vão ser de medo, de ameaça, de distância. O medo é responsável por todos os desentendimentos, todas as mágoas. Nós nos afastamos das pessoas, porque nós temos medo de sermos rejeitados. É interessante que a gente descubra que a forma como Jesus quis transformar o mundo, a forma como Jesus quis implantar o seu reino, foi através da influência na vida das pessoas. Quando Jesus diz que a palavra dele, que o evangelho é como a semente de mostarda, que o poder dele se propaga através de uma forma discreta e imperceptível,
ele está querendo dizer que ele vai entrando no fundo, no âmago, no coração das pessoas. E nós então passamos a ser instrumentos de transformação da sociedade. E é por isso que você está aqui, porque Deus quer transformar, impactar, mudar a sociedade através da sua vida. E quem é o primeiro que precisa ser mudado? O seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu cunhado, o seu tio, a sua avó. A gente quer que o mundo mude, a gente quer que o mundo passe por um avivamento, mas nós não temos a coragem, a ousadia de trazer o avivamento para a nossa casa. A gente cuida do vizinho, a gente cuida da igreja, a gente cuida do departamento de homens, a gente cuida do manancial feminino, a gente cuida da parte de intercessão. Eu não estou dizendo que a gente não deva cuidar, mas o que eu estou dizendo é que primeiro, acima de tudo, Deus vai te cobrar o avivamento, o poder e a transformação dentro da tua casa. Quem concorda comigo, diga amém. Jesus, ele só conseguiu se expressar quando ele se relacionava. Jesus mostrou quem ele era quando olhava nos olhos. Eu não sei se você já percebeu, não há nada de mais inquietante para mim do que conversar com uma pessoa quando ela fica olhando para baixo. Jesus, ele olhava nos olhos das pessoas e através do seu olhar, ele mostrava uma decisão de amar. Você consegue perceber isso? O olhar de Jesus era a diferença da expressão de um amor verdadeiro, de um amor que fazia a pessoa querer mudar. Porque ninguém muda se não se sentir amado. Por isso, meu querido, se relacionar no fundo significa amar. Se relacionar significa fazer parte da vida de quem está do teu lado, e te incomoda, e te irrita, e que Deus colocou do teu lado para você amar, e para você interferir, para você mostrar que você tem chamado de Deus, para transformar a sua família. Glória a Deus. Então, a partir disso a gente pensa, eu vou escolher a forma de amar, ou eu vou deixar que as rejeições me ensinem como amar? Tem algumas situações nas nossas vidas, por exemplo, a mulher que tem medo de não ser valorizada, né, pelo seu esposo, ela se afasta. Quantas vezes a gente chega, né, às vezes na casa de parentes, não, eu vou ficar perto daquele primo porque ele me valorizou, perto daquela prima porque ela conversa comigo, porque ela dá valor na minha religião, ela dá valor nas coisas que eu valorizo. Então, nós escolhemos, muitas vezes, amar, relacionar, conforme nós achamos que seremos aceitos. Muitas vezes, eu não quero relacionar com pessoas que vão pensar contrário a mim. Eu não aceito que são diferentes. Quantas vezes a gente quer relacionar só com pessoas que têm a mesma cultura ou a mesma forma de criar os filhos? Nós nos afastamos com medo de sermos transformados pela forma como as pessoas se relacionam. Será que você se relaciona só quando você tem ganhos? Né? Muitas vezes nós escolhemos até na nossa casa, nos nossos filhos, não, eu vou ficar com essa aqui, porque ela me ajuda, ela me entende, ela não me condena. Isso entre filhos a gente faz isso. Então, será como que eu tenho me relacionado? Nós temos o poder de fazer as pessoas sentirem amadas, mas nós temos o poder também de fazer as pessoas se afastarem da gente. Né? Às vezes, pai que não deu o amor que precisava de ser transmitido. Então, aí a gente... Vou mostrar, então. Agora, essa semana, eu estive conversando com uma mulher, ela falou, não, meu pai realmente não conseguiu me amar. Eu ligo para ele não me... Coisas que parecem simples. Eu ligo para ele, ele não me retorna. Não, essa pessoa, o pai dela é separado da mãe, casado com outra pessoa. Não, ele não me retorna, não. Adulta. Ele só pensa na esposa dele. E vão se construindo feridas. Vão se construindo afastamentos. E aí a gente escolhe que só vai amar
aquela pessoa que nos valoriza demais. E aí a gente escolhe também mostrar para as pessoas que a gente não ama aquela pessoa. E com isso vai acontecendo muitos afastamentos. É interessante que se relacionar é quebrar preconceitos. Nós temos uma experiência, eu tive uma experiência muito forte. Dentro da nossa família, a gente tem uma pessoa que se afastou de Deus e que sempre que a gente se encontrava, eu não ia conversar com ela. Quem já evitou alguém, pisca os olhos. Só dá uma piscadinha assim, ó. Aquela pessoa que você vê na roda de cá, você passa, finge que não viu. E é assim que eu fazia. Foi interessante que eu falei para a Lívia, falei, ó, meu bem, aquela pessoa me desagrada. Meu irmão, na hora que eu falei isso, me bateu uma dor, me bateu o Espírito Santo veio e pegou pesado. Ele falou assim, engraçado, né, Luiz? Você sobe lá no púlpito da catedral, prega amor, mas na hora de mostrar, não vai. Que autoridade você tem para falar? E aquilo foi duro, mas foi ótimo, porque sem a Lívia falar nada, eu entendi a mensagem. E é uma luta, porque quando eu vejo a pessoa agora, eu faço questão de ser o primeiro a cumprimentar. E quando eu faço questão de abraçar, porque eu aprendi que eu tenho que quebrar preconceitos. Por que eu estou te contando essa experiência? Eu quero te perguntar agora, será que você pode lembrar de alguém assim na sua vida? Será que você pode hoje, o Espírito Santo pode te dar a visão de alguém que você tirou da sua vida e que Deus quer que você mostre para ela? Porque a minha experiência, quando eu lembrei disso, foi Deus me falando o seguinte, olha, Luiz, se você não estiver perto dela, é menos uma pessoa para mostrar o amor de Deus na vida dela. Quem é que você tem deixado no canto da sua vida? Pergunta para o seu irmão, quem é que você tem deixado de lado? Pergunta para ele. Relacionamento também é a gente poder trazer cura para as pessoas através de simples, pequenos ensinamentos. Porque se a gente está do lado de alguém, foi Deus que nos permitiu estar do lado dessa pessoa. Tive uma experiência muito forte com uma tia. O meu pai tem 82 anos e ela tem 80. Aí eu cheguei, liguei para o meu pai, pai, vamos dar uma andada na casa das suas irmãs. Ele tem 12 irmãos, eles são 13. Eles têm 12 irmãos. Eu tenho que demonstrar para o meu pai amor. E para ele é isso, as pessoas mais velhas, eles contam as mesmas histórias várias vezes, não é assim? E a gente está ali ouvindo. E eu falei, gente, eu preciso de mostrar para o meu pai que eu o amo, porque Deus tem nos incomodado a demonstrar amor, a mudar a forma de amor. Da mesma forma como o Luiz tem sido inquietado para mudar, e eu também tenho. Aí eu cheguei, chamei meu pai, falei, pai, vamos lá na casa da minha tia, essa de 80 anos. Chegando lá, só um parêntese, com essa questão dessas minhas perdas que eu fui morar, que a minha avó veio morar comigo, o meu avô também ficava ali, de 15 em 15 dias, ele morava na fazenda, e meu avô era muito rígido. Então, naquele tempo dele, né, e ele me criou dessa forma também, criança e mulher não tinha voz, não podia falar. Então, quando estava reunido homens na sala, mulher não entrava na sala. Criança, agora se eu sou mulher e criança, o trem fica dobrado, né? Então, de jeito nenhum. E com isso eu fui aprendendo que
eu não poderia falar com as pessoas, com autoridade, com pessoas mais velhas. Eu sempre fiquei pensando que eu não podia trazer nenhum ensinamento. Mas Deus tem mudado isso na minha vida. E eu fui falar com a tia Cida, tia muito querida. Aí chegando lá, nós sentadas, né, os três sentados ali, ela começou a falar: minha filha, eu estou tão acabadinha, eu estou um caco, era a palavra, eu estou um caco, eu não dou conta, os meus filhos, eu tenho que cuidar de tudo, tenho que cuidar do meu neto. Aí eu comecei a perceber que ela estava se destruindo, se autodestruindo demais. Falei: ô tia, não fala não. E eu comecei a repetir para ela todas as palavras de autodestruição. Tia, a senhora falou que a senhora está um caco. Aí eu fui mostrando: olha, a senhora cuida. E ela realmente é uma mulher de fibra. Ela cuida da família toda. Só que o inimigo foi trazendo para ela mentiras de incapacidade. E eu falei: meu Deus, foi uma luta muito grande eu falar para ela: meu Deus, eu vou falar. Eu mudei a história da identidade dela numa conversa, num momento. Nós temos essa oportunidade de mudar identidade das pessoas no relacionamento. E eu fiz isso com essa tia. Foi uma bênção. Você precisa de acordar. Nós precisamos de acordar para mudar histórias que às vezes está do nosso lado para fazer essa transformação. Continuando, meu irmão, é interessante que a marca da vida de Jesus é a sua capacidade relacional. Existe um milagre narrado na Bíblia, que é a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu quero que você lembre comigo rapidamente quais são os detalhes dessa cura. Aquela mulher foi movida por fé, e ela quis se passar por alguém anônimo, não é verdade? A Bíblia fala que ela pensou: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. E a Bíblia fala que aquela mulher age, e ela toca, e ela é curada por causa da fé, é um princípio. Mas o mais interessante é a reação de Jesus. Jesus fala: alguém me tocou. E os discípulos falam: Senhor, ora, o Senhor não está entendendo. É claro que alguém o tocou, porque o Senhor está no meio da multidão. Jesus falou: de mim saiu poder. O que Jesus quis que aquela mulher se identificasse? O que Jesus quis dizer? Quis dizer para aquela mulher que ela precisava tê-lo não como alguém que simplesmente a curou, mas como alguém que deseja se relacionar com ela, conversar com Jesus, falar com Jesus, ouvir a palavra de Jesus de uma forma pessoal e direta. Jesus lhe disse: olha, você precisa ter comunhão, intimidade comigo. Jesus não te deixa passar anônimo. Jesus não quer te dar uma bênção. Jesus quer se relacionar com você. E esse é o foco para o qual nós estamos aqui. O relacionamento de Jesus, ele vem sobre a tua vida, e você é alguém que multiplica essa capacidade relacional. Aleluia. E nesse mesmo momento, olha só o que acontece. O chefe da sinagoga chega para Jesus, antes inclusive de Jesus curar essa mulher. O chefe da sinagoga chega para Jesus, se lança aos pés de Jesus e pede: Jesus, a minha filha, era Jairo, né? A minha filha está no final, nas últimas, por favor, venha até minha casa para curar. E nesse intervalo ele encontra, né, com a mulher, cura a mulher, e enquanto isso, a hora que ele termina, né, aquele momento, as pessoas chegam para Jairo e falam: não, Jairo, não precisa incomodar Jesus mais não, sua filha já morreu. Mas Jairo confia e fala, né? Sabe o que a gente achou tão interessante nisso? É que Jesus, ele não quer se relacionar só com um tipo de geração. Jesus, ele quer se relacionar com as pessoas mais velhas, ele quer se relacionar também com as mais jovens. E isso me fez lembrar, né, me tem sido cura, quando eu penso: eu posso sim abençoar as pessoas mais velhas, eu posso abençoar quem é mais novo que eu preciso de acreditar nisso, e Deus vai mudando a minha história, a nossa história. E aí Jesus sai, né, daquele lugar e vai lá na casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, que ele vê, né, eles falaram que ela já estava morta. Jesus falou que ela não estava morta, que ela apenas dormia. E Jesus faz uma coisa muito interessante. Ele chama
as 3 pessoas mais próximas dele, que era Pedro, Tiago e João, fala: entra aqui, vamos aqui nesse quarto, nesse lugar mais íntimo. E ele chama também os pais dela. Jesus, ele quer que nós estejamos com pessoas íntimas para que sejamos curados. Jesus quer relacionamento. Jesus, ele chega e ele, olha que coisa interessante que ele faz. Algo muito difícil para mim que eu falei. Ele chega, ele pega na mão da menina, ele faz um toque, ele faz um carinho, ele manda com que ela se levantasse. Aí a gente entende o que é relacionamento, como o relacionamento cura. E eu repito, não é apenas para aquelas pessoas mais, talvez que têm entendimento, né? Mais velha, não, é para toda geração. Então nós precisamos de fazer isso com todos, que sejam com crianças, com adolescentes. Amém? Interessante também nós pensarmos no episódio da vida de Jesus de relacionamento, que é o caso de Zaqueu. Porque em certos momentos nós, como cristãos, vamos ter que escolher nos relacionar com pessoas que são odiadas, discriminadas. Zaqueu, meu querido, era o símbolo de tudo o que o judeu não queria. Um cobrador de impostos, um traidor do seu povo e corrupto. E você, esses dias eu estava lendo esse texto, eu falei: Deus do céu, se eu visse falar com Zaqueu, eu ia ser o primeiro a jogar pedra. Quem ia jogar pedra só pisca os olhos assim, né? Quem ia ter aquela dúvida: Jesus, Zaqueu não pode. Mas Jesus se dispôs a quebrar esse preconceito. A marca desse milagre, meu querido, é a ousadia de Jesus para mostrar que Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós, e melhor do que nós o que é melhor para quem Deus coloca no teu caminho. Zaqueu é o símbolo daquele que é colocado no teu caminho, que está completamente extirpado do teu ciclo de relacionamento. É aquela pessoa distante que você talvez tenha um mínimo de relacionamento, mas que Deus tem um projeto na vida dela através da tua vida. Escute, existem Zaqueus na sua vida, e você tem que ter o discernimento para poder percebê-los. É interessante também essa questão de relacionamentos, é que como que um relacionamento muda a minha atitude. Davi foi um homem que Deus movia tanto, tinha tanta intimidade com ele, que relacionar com Deus faz com que ele veja situações de forma diferente. O que eu estou te falando é que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus muda a nossa forma de enxergar. Por que eu estou falando isso? Porque relacionamento com Deus muda tudo, muda a minha visão de vida. E Davi, quando viu o gigante, ele encontrou nesse episódio uma chance de ser guindado a um posto importantíssimo. Enquanto todos viam naquele momento um problema insolúvel, uma ameaça, Davi conseguiu enxergar em Golias a chance da sua redenção. Relacionamento com Deus muda a nossa visão. Amém. E nesse caminho de que cada um vê de uma forma, eu e o Luiz, nós vivemos umas experiências muito interessantes. Quando nós fomos construir, um tempo muito atrás, nós fomos construir, a gente tinha um projeto de construir uma casa. Nossos filhos eram bem pequenos, mas nós chegamos para eles e falamos com eles, o que a gente ia fazer. E dividimos toda essa história, porque se toda a luta que a gente iria passar, eles estariam junto com a gente também. E foi muito importante isso para eles. E a gente vê que famílias, às vezes, eles não acreditam que podem dividir os planos com os filhos. Nós conversamos há um tempo atrás com um senhor que chegou e falou assim para nós: olha,
A minha família, nós mudamos, ele contando, nós mudamos de casa na minha infância 11 vezes. Eu nunca sabia de nada, para onde a gente ia. De repente acordava, já estava mudando de lugar. Isso me fez ficar uma pessoa muito insegura. A distância de relacionamento de pais e filhos também, né? E isso às vezes constrói na gente pessoas inseguras. Porque nós não sabemos o que passa dentro do outro, se o outro não mostra para nós, se ele está nos amando, se o outro não mostra para nós a forma de que ele se relaciona, como ele demonstra amor, nós ficamos com medo. E nós nos afastamos das pessoas. Então, essas experiências familiares, elas são muito importantes na vida de cada um. Também é importante que a gente saiba que as nossas diferenças de visão têm que ser administradas de forma que a gente consiga suportar o outro e entrar em acordo com o outro. Se você pensa que eu e a Lívia não brigamos, vou te dar uma boa notícia, nós brigamos. E às vezes a gente briga muito. Se eu falar que não, é mentira. Agora, eu tenho que entender por quê, porque eu sou completamente diferente dela. Meu irmão, é engraçado demais. A gente tem os mesmos valores de moral, de temor de Deus, mas se você for pegar o que a Lívia pensa e o que eu penso em algumas questões, nós somos muito diferentes. Eu fui criado numa família extremamente rígida. A minha mãe era daquelas que, a Lívia botou um apelido da minha mãe, disse que minha mãe era uma cepa de aroeira. Ela era inflexível, irremovível, imutável. Isso significa que, exemplificando, filho, quanto você tirou? Eu tinha que tirar 8. Se eu tirasse 7,99, não servia. E eu tinha um tal de jogar bola sábado à tarde, que dependia da minha nota para eu poder jogar bola sábado à tarde. Se eu tirasse 7,99, minha mãe não deixava. Não sei se você está entendendo, é o seguinte, acabou. E eu casei com a Lívia. Uma história de vida diferente. Ela teve que se amoldar a uma situação de perda da mãe, de perda de uma irmã, de morar com a sua avó. E ela teve que, a vida dela todinha, ela teve que ser flexível e compreender os erros. E eu nunca compreendia os erros, eu nunca entendia e suportava as limitações. E eu tive que, a partir do momento em que eu me relacionei com ela, eu tive que aprender que eu tenho que mudar. Tem hora que me irrita, meu irmão, tem hora que não é fácil. Mas uma coisa eu falo, o que ela tem sido para mim é uma bênção. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu cheguei em casa, eu vivo pensando nas minhas conclusões. Eu estava analisando hoje, eu fiquei impressionado. Quem viu aquela história do pai que matou o filho ontem? Quem viu? Aquilo me deixou encabulado. E uma das coisas que mais me marcou, eu falei assim, meu bem, aquele cara achava que era dono do filho. Ela falou, meu bem, não é só isso. Mas eu achei ruim demais ela falar isso. Falei, meu bem, mas é por isso. Ela falou, não é só isso. E a gente começou a discutir sobre o que seria. Mas o que eu estou te contando é o seguinte, eu tenho sido levado a pensar, e eu preciso mudar. Você pode repetir comigo? Com fé e convicção, fala assim, eu preciso mudar. Glória a Deus. Porque esse amor, né, que nós estamos aprendendo, são duas coisas, é a empatia e a aceitação. Então, falando primeiro de aceitação, é o que eu e o Luiz temos conversado muito, em aprender a aceitar o outro com as diferenças deles, com as formas que cada um vê a vida. E a hora que ele colocou essa história desse rapaz, né, que matou o filho, aí eu fiquei tentando pensar no quê? No desespero dele, porque esse menino não seguiu o caminho do pai, talvez ele se sentisse envergonhado. Eu fui arrumando um bocado de coisa para justificar, parece que eu preciso de cuidar das pessoas, tentando achar questões ali para diminuir, às vezes, a condenação. E aí nós ficamos brigando muito, porque ele, não é assim, não é assim não, porque ele é da rigidez, e eu sou da flexibilidade. Então, Deus nos colocou junto para a gente aprender, e isso acontece na nossa casa. Com essa
rigidez tão grande do Luiz, esses dias para trás, a minha filha, até contei isso um dia, é o seguinte, a minha filha mais nova perdeu a carteira de motorista, sumiu, perdeu não, sumiu. Daí, ela não podia contar para quem que ela tinha perdido a carteira de motorista. O pai, de jeito nenhum, o pai não podia saber, porque senão, como diz, a casa caía, né? Aí ela chegou para mim, né, para falar, e aí nós vamos as duas ali procurar essa carteira, antes de falar, ela não sabia o que era pior, né, se falava para ele ou não, aí achou a carteira, aí eu cheguei e falei, meu bem, aí eu contei a história para ele, falei, meu bem, olha só, a sua forma de relacionar, às vezes de condenar, ou de criticar, de mostrar o erro, é muito forte, isso faz com que a sua filha não tenha coragem de falar com você, ela se afasta. E aí, o que eu vou fazendo muito com ele é estar mostrando, né, as coisas que estão acontecendo. Aí ele chora, porque eu não queria, né, que a minha filha tivesse afastado de mim. Aí ele tenta conversar, porque o homem bom, que consegue transformar, é o Luiz. E se ele conseguiu entender, ele transforma. E eu tenho falado, aí eu falo muito para os meus filhos, olha, mas o seu pai tem mudado, porque eu tenho que dar um jeito em tudo. A gente não tem que dar um jeito em tudo, sempre assim. Então eu vou e mostro para ele. Mas nós temos... para eles também, mas nós temos aprendido muito um com o outro o que é essa aceitação, né? E eu principalmente aceitar essa rigidez dele e saber que essa rigidez dele me ajuda a me organizar. Isso é amor, porque ele tem paciência. Imagino tanto que ele tem paciência comigo, porque para mim tudo dá um jeito. Porque deu um jeito na perda da minha mãe, você acha que não vai dar jeito em mais nada? Eu acho que tudo dá certo. Mas como irrita esse homem? E aí a gente vai aprendendo, porque ele me aceita, eu aceito, né? Eu o aceito e a gente vai se entendendo. É interessante que eu passei por uma experiência que foi muito forte. Foi quando a minha filha não passou no vestibular. Aquilo ali foi assim um momento... Minha filha, deixa eu te explicar, ela fez vestibular para medicina e não cabia na minha cabeça que alguém não passasse no primeiro ano. Isso me trouxe um baque que você não imagina o tamanho. Então isso foi aquela... Deus me passou no moedor. Mas não foi uma não, foi 2 vezes, porque foram 2 anos. E depois a minha filha mais nova falou, pai, eu quero fazer medicina. Foram mais 2 anos de cursinho. Eu suportei 4 anos de vestibular para aprender que as pessoas, elas têm limitações e que eu preciso entender isso. Então isso foi para mim algo extremamente forte, porque eu vi Deus me mostrando que eu preciso aprender. É interessante que, assim, é muito grande, a gente sabe, passar no vestibular, né, para medicina, na federal, não é fácil, né? Mas a cobrança que o Luiz tinha, porque aprendeu durante toda a vida isso, é muito forte. Então, a gente reaprender é escolha. Nós podemos reaprender a nossa forma de agir. Eu lembro quando minhas filhas foram arrumar namorado, ninguém alcançava a expectativa do homem aqui, mas ninguém. Imagino tanto que elas sofreram. A mais velha fala que tem traumas e traumas, porque... Mas assim, hoje a gente vê a bênção, né? Que realmente é uma bênção. A escolha foi perfeita. Nós temos 2 filhos casados, que é a Gabriela e o Luiz Júnior, que vocês conheceram, que casou aqui, né, da Catedral, hoje mora em Brasília, porque ele teve que mudar. Mas foram escolhas maravilhosas. Mas antes de escolher, alcançar a expectativa de uma pessoa rígida é muito difícil. Mas a gente tem aprendido a aceitar as pessoas, a entender que tem algo diferente ali, mas não é fácil a gente ver que tem algo diferente, né? E eu tenho uma outra filha, terceira, que está namorando, né? Ainda, como dizer, ainda está aí no processo de avaliação, né? Por último, a gente queria colocar que um dos pilares do nosso relacionamento é essa empatia. Uma das coisas que eu tenho aprendido com a Lívia e que eu procuro
Empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma facilidade imensa de raciocinar com a minha lógica, e nós temos dificuldade de raciocinar com a lógica do outro. Agora, essa empatia é perfeita. Eu estou vendo ali a Luísa com a Márcia, né? Para a Márcia entender o que a Luísa está sentindo não é fácil, porque na cabeça dela, na história dela, na vida dela, a reação da Luísa é absurda. E vice-versa, na cabeça da Luísa, com a vida da Luísa, com a experiência que ela tem, olhar para a mãe dela muitas vezes é difícil. O que eu estou querendo te colocar é o seguinte: todos nós temos as nossas razões e os fundamentos dos nossos achismos, mas a gente só consegue transformar o outro se a gente sentir o que o outro sente. Eu não estou dizendo para você concordar com o outro. Uma vez eu e a Lívia, nós estávamos, isso aí já tem muitos anos, a gente estava aconselhando um casal e eu fiquei muito impressionado com a sabedoria da Lívia. Uma situação que estava acontecendo entre o casal e a esposa falava assim: não, mas eu estou ferido. E o cara: mas isso não tem nada a ver. Aí a Lívia falou assim: vamos inverter a posição. Você agora é ela e ela é você. E a Lívia foi repetindo tudo que a pessoa viveu, tudo que a mulher viveu, que o marido negava. O cara foi às lágrimas, meu irmão. Na hora que caiu a ficha, na hora que ele sentiu o que ele tinha feito, esse foi às lágrimas. Eu exagerei um pouquinho, né? Mas o cara deu uma impactada. E ele parou para ver o que o outro estava sentindo. Hoje, eu e a Lívia estávamos conversando, a nossa filha casou, é engraçado, e ela ficou conosco hoje, o dia inteiro. O marido dela foi embora cedo, e ela ficou, parecia que ela estava assim, meio sem lugar, assim, engraçado. Aí eu falei assim: engraçado, né, meu bem? A gente casa, a gente tem a casa da gente. Se eu pensasse assim: nossa, minha filha não está se sentindo bem na minha casa, não tem nada a ver. Na verdade, eu quando vou na casa dela também, eu fico às vezes querendo vir embora mais cedo. Não é que é mais cedo, mas é o tempo que eu falei que ia ficar, agora eu estou voltando. Então, cada um, a gente tem que entender o que o outro vive. Você consegue fazer isso? Tem um versículo em Salmo 56, no versículo 8, diz assim: tu contastes minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, nelas não estão escritas elas no teu livro. Quer dizer, o que nós estamos aprendendo aqui? Jesus, ele conhece. Para a gente saber o que é o chorar, a gente tem que entrar no lugar do outro. A gente tem que saber pelo que o outro passou. E Jesus ensina isso, porque ele entra no nosso lugar. Ele não entrou, ele não morreu, ele não, né, fez pecado no nosso lugar. Ele sabe o que é que nós sentimos. Isso é a maior empatia, o trocar de lugar. E eu tento fazer isso. Nós temos que tentar fazer isso com o nosso esposo, com o nosso filho, antes de acusar. Por exemplo, uma mulher que tem medo de ser traída ou desvalorizada, né? Traída não é só de relação extraconjugal, é não ser compreendida, né? Ela vai se afastar. Se o marido não conseguir entrar no lugar dela para entender o que ela está sofrendo, ele não vai sentir. Tem um exemplo muito interessante que acontece muito com famílias que brigam quando os pais já estão idosos e aí tem que cuidar dos pais. Geralmente fica só a mulher para cuidar dos pais. Não, nós vamos escolher, essa aqui vai cuidar dos pais. Não, nós somos os homens, a gente não vai cuidar, não, é essa. Eles nunca entram no lugar da irmã para ver o que ela está sentindo, para ver, por exemplo, que ela tem a vida dela, que ela está se sentindo sobrecarregada, que ela está se sentindo sozinha. Às vezes tem essas divisões, porque não se entra um no lugar do outro. Nas famílias existem essas questões. E ainda falo, quanto um homem, né, um irmão desse pode estar perdendo por não relacionar também com os seus pais. Então o que nós temos que estar olhando é
Vamos entrar no lugar de cada pessoa da nossa família para ver o que ela está sentindo, para sofrer no lugar dela, para fazer isso que o Luiz falou, inverte de lugar. E faça como Jesus. Tem um versículo em Coríntios que fala que Jesus nos olha, né, com os olhos diferentes, mas que um dia nós veremos como Jesus olha, como o Espírito Santo olha. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. E nós somos semelhantes a Deus. Então nós somos semelhantes ao Espírito Santo. Então nós temos a capacidade de escutar, de entender, de prescrutar, né, o sentimento dos outros para poder ser, para que essas pessoas sejam amadas. Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria apenas te oferecer uma oportunidade de mudar o seu jeito de relacionar. Eu não vou me alongar, e eu creio que o amor é uma decisão muito consciente, embora essa decisão possa ser tomada no meio de muito quebrantamento. O amor é uma decisão muito consciente. Eu queria perguntar, se você hoje quer marcar uma data para que você mude o seu jeito de se relacionar. Eu vou te chamar para vir aqui na frente, e se você vier, você está dizendo o seguinte: pastor, a partir de hoje, eu vou ser diferente. Eu vou me relacionar e eu vou conquistar as pessoas que estão ao meu lado, na minha família. Queria que você fechasse seus olhos, eu vou orar. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você e nós vamos te abençoar para que a tua vida seja uma vida que faz diferença. Queremos que você seja alguém que faz diferença. Queremos que você seja alguém cuja vida transforma a sua família. Senhor, eu te adoro, eu te exalto e eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus que muda a nossa história, porque o Senhor é um Deus, Pai, que tem para nós uma família bendita e abençoada. Eu te agradeço, Pai, porque por pior que seja a situação nesse momento, o Senhor é um Deus que muda as circunstâncias. O Senhor é um Deus que muda corações. O Senhor é um Deus que nos dá favor diante dos nossos familiares. Pai amado, que cada um de nós seja tomado por esse desejo de fazer diferença. E eu quero orar por cada um que veio aqui na frente, Senhor, porque eu creio que cada um que veio aqui sabe da importância que tem na sua casa. E mais do que isso, Senhor, cada um que veio aqui na frente agora assume um compromisso de mudar a história, um compromisso de ser bênção na sua casa. Senhor, todo laço do diabo, todo engano, toda mentira, toda armadilha, tudo que vem para tirar a atenção dessas pessoas, eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro que a família deles é livre para ser abençoada. Senhor, todos eles farão da sua família, família bendita do Senhor. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Volta para o seu lugar, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.